Olha, quem nunca passou por isso, né? Aquela apresentação que parece não ter fim. Mas e se existisse uma fórmula para transformar qualquer apresentação em algo, uau, inesquecível? Pois é, os segredos estão todos escondidos nas melhores palestras do TED. E é isso que a gente vai desvendar agora. Essa frase aqui, ela diz tudo. Pensa bem, hoje em dia, a coisa mais importante que alguém pode ter é a capacidade de comunicar uma ideia de forma que as pessoas entendam, que elas sintam. É isso que move o mundo, que impulsiona a inovação. E, para fazer isso, uma apresentação poderosa é a melhor ferramenta que existe. Tá, mas aí que a coisa complica, né? Porque assim, ter uma ideia genial é só o começo. O verdadeiro desafio é fazer essa ideia se conectar com as pessoas, fazer com que elas se importem, que se sintam inspiradas e que se lembrem depois. É exatamente nesse ponto que a maioria das apresentações, infelizmente, falha. E o ponto de partida é esse aqui, a base de tudo. Antes de pensar em qualquer slide, em qualquer gráfico, o que importa mesmo é a paixão. Paixão de verdade. Não é sobre o que se faz, mas sobre por que aquilo faz o nosso coração bater mais forte. Essa aqui é a resposta padrão. Sabe aquela resposta de elevador? É factual, tá correto, mas zero emoção. Ela informa, mas não inspira ninguém. A gente escuta aí, 5 segundos depois, já esqueceu. Aqui já deu uma melhorada, né? A pessoa usou a palavra apaixonado. Só que ainda parece meio superficial, meio da boca para fora. Porque paixão não é só uma palavra que a gente joga na frase. É uma conexão de verdade, uma coisa profunda com o assunto. E agora, olha a diferença. Essa é a resposta que arrepia. O mesmo produtor de morangos conseguiu conectar o trabalho dele com algo muito, mas muito maior. O famoso sonho americano. A chance que as famílias imigrantes têm de construir uma vida nova. De repente, não é mais sobre morangos, né? É sobre esperança. E é isso que conecta, que cativa de verdade. E pode parecer só papo, só sentimento, mas não é. Isso é ciência pura e simples. A paixão é literalmente contagiante. Ela ativa partes do cérebro de quem está ouvindo, fazendo com que as pessoas sintam o que o palestrante sente. Tem um estudo bem famoso com investidores que mostrou que a paixão de um empreendedor contava mais do que um monte de outros fatores na hora de decidir o investimento. Ou seja, no fim das contas, paixão vende. Ok, então se a paixão é o motor, a gente precisa de um veículo para levar essa paixão até as pessoas, certo? E esse veículo é a história. Nosso cérebro, desde sempre, foi feito para entender o mundo através de narrativas. É o jeito mais antigo e, até hoje, o mais eficiente de passar informação, valores e, claro, emoção. E olha que interessante essa análise aqui da palestra do Brian Stevenson, que é uma das mais incríveis do TED. Dá uma olhada na proporção. A emoção, o chamado patos, é 65% da apresentação. Já os dados, a lógica, eles são importantes, claro, mas são só uma pequena parte. O que isso nos diz? Que histórias que tocam o coração convencem muito mais do que uma planilha cheia de números. Isso aqui é um exemplo perfeito de uma técnica clássica, a regra de 3. O Steve Jobs era um mestre nisso. Em vez de dar uma lista de conselhos naquele famoso discurso, o que ele fez? Ele contou 3 histórias. Uma sobre ligar os pontos, outra sobre amor e perda e a última sobre a morte. É uma estrutura simples, mas que torna a mensagem super clara, fácil de lembrar e, nossa, muito impactante. Então, a grande sacada é essa, usar histórias pessoais. É isso que cria uma conexão de verdade. A gente precisa dar para a audiência um herói para quem torcer, que no caso é a sua ideia, a sua solução, e também um vilão bem claro para lutar contra, que é o problema, o jeito antigo de fazer as coisas. E se puder, agrupar tudo em 3 partes. Fica muito mais forte. Bom, já temos a paixão e história. Agora a gente precisa falar da execução, da entrega, porque não adianta nada ter uma mensagem incrível se na hora de passar ela para o mundo, a gente falha. E comandar o palco não tem nada a ver com ser ator, não. Tem a ver com ser autêntico, com ser expressivo. E olha, vamos quebrar um mito aqui. Não existe essa de nasceu para falar em público. Pessoas como Steve Jobs pareciam tão naturais, tão espontâneas por um motivo simples. Eles praticavam. E muito. Aquela apresentação que parece que foi feita sem esforço nenhum, na verdade, ela é o resultado de um trabalho gigantesco nos bastidores. É a prática que cria a confiança, que faz a mensagem virar parte da gente. Dá uma olhada nesse exemplo do Colin Powell. É muito claro. Os gestos dele não são por acaso. Eles estão totalmente conectados com o que ele está falando. Quando a palavra é oportunidade, as mãos dele se abrem. Quando ele fala dele mesmo, a mão vai para o peito. E na hora de falar sobre determinação, o corpo todo dele muda, mostra intensidade. Ou seja, a linguagem corporal está ali para amplificar a mensagem, para dar mais força.
Então, vamos para algumas dicas práticas. Primeiro, a voz. Pense nela como um instrumento. É preciso variar a velocidade, o volume, o tom. Isso mantém todo mundo ligado. E as pausas? As pausas são poderosíssimas para dar ênfase. Os gestos, eles precisam ser naturais, nascer da história que está sendo contada. E se movimentar pelo palco com o objetivo mostra confiança, mostra dinamismo. Beleza, então uma apresentação boa, ela informa. Uma ótima apresentação, ela inspira. Mas aquela que a gente nunca mais esquece, essa cria o que a gente chama de momento uau. Aquele pico de emoção que fica gravado na memória de quem assistiu. E tem um motivo científico para isso. O nosso cérebro foi programado para lembrar de coisas importantes para nossa sobrevivência, sabe? Coisas surpreendentes, chocantes, com muita carga emocional. É como se a amígdala, que é o nosso centro emocional, colocasse um post-it gigante naquela memória com um aviso: "Ei, lembre-se disso aqui, é importante!" 1.600 anos. O que é isso? Bom, o oceanógrafo Robert Ballard usou esse número para criar um momento de deixar todo mundo de queixo caído. Ele falou o seguinte: o dinheiro gasto em um único dia com exploração de petróleo seria suficiente para financiar a Agência Oceânica Americana por 1.600 anos. Percebe? Isso pega um número que não diz nada e transforma em algo uau, chocante, tangível. E existem várias formas de criar esses momentos uau. A Jill Bolte Taylor, por exemplo, levou um cérebro humano de verdade para o palco. O Bill Gates soltou mosquitos na plateia para falar de malária. Mas não precisa ser tão radical. Pode ser uma estatística chocante, ou uma imagem que fala mais que 1000 palavras, uma história pessoal bem vulnerável, ou aquela frase de efeito, sabe, perfeita que fica na cabeça. E falando em frase de efeito, essa aqui é uma das mais famosas da história do TED. É curtinha, super poderosa e resume toda a ideia da Amy Cuddy sobre como a nossa postura pode mudar quem a gente é por dentro. É o tipo de frase que o pessoal leva para casa, anota e fica compartilhando por anos. E no fim das contas é sobre isso. A paixão, as histórias, a entrega, tudo isso são ferramentas. Ferramentas para compartilhar algo que é único, que só aquela pessoa pode contar. Quando a gente combina tudo isso, a gente não está só fazendo uma apresentação. A gente está dando um presente para quem está assistindo. Então fica a pergunta: qual é a história que só você pode contar? Qual é a ideia que realmente vale a pena espalhar?